Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez nós nos encontramos aqui, nesta manhã, e mais um dia, hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, e começamos mais um devocional, amém? Para a honra e glória do Senhor. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido um dia de paz ontem, na graça do Senhor Jesus, não é? Uma noite tranquila, uma manhã tranquila, é o que nós desejamos, não é? E eu creio que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a minha e a sua vida. Hoje nós vamos falar, meus irmãos e minhas irmãs, de um presente que o Senhor nos concedeu, não é? Esse presente se chama a oração. Nós falamos esta semana, na segunda-feira, sobre a fé. Ontem nós falamos sobre o tempo e hoje nós vamos falar sobre a oração. A oração é a chave da vitória. É um dos presentes que o Senhor deixou para mim e para você. E para usá-la, não é? Porque a gente precisa. Nós somos carentes da mão de Deus, nós somos carentes do cuidado de Deus, nós somos carentes da presença do Senhor. E tudo isso a gente obtém através da oração. A oração é a comunhão que você tem com Jesus. A oração é a comunhão que você tem com o Deus Criador. A oração, ela é a chave que abre as portas, não é? Eu costumo dizer, Jesus, que a oração, ela é a base de tudo, não é? O crente, ele vive através de fé, através da oração, não é? Que move as montanhas, né? A gente tem na Bíblia Sagrada vários heróis, não é? Da palavra do Senhor, heróis da fé, que oraram, né? O que dizer do rei Ezequias, não é? A qual recebeu do profeta Isaías, através do Senhor, uma dura palavra: põe tua casa em ordem, porque não viverás, morrerás. E o rei Ezequias, a palavra do Senhor diz que ele olhou para a parede e começou a orar. Senhor, apresentando, né? Apresentando o que ele tinha feito, apresentando as suas reservas. E o Senhor, ele ouviu a oração de Ezequias. E quando Isaías vai chegando no portão, ele diz: volta, Ezequias, volta, Isaías, né? E diz a Ezequias que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos. É a oração. E você sabia que a oração, ela tem um poder muito grande e que ela move o coração de Deus? A oração, ela faz tudo isso. Ela move o coração do Senhor. E aí Isaías voltou e disse a Ezequias, né? O Senhor te acrescentou mais 15 anos. E isso foi através da oração. A oração sincera, ela move o coração do Senhor. O que dizer também da serva do Senhor, a nossa irmã Ana, não é? Que era estéril, vivia sendo perseguida por Penina, por não ter filhos, e ser a mulher mais amada de Elcana, não é verdade? E Ana chorava, né? A palavra de Deus diz que o seu semblante era um semblante de angústia, de mulher triste, mas ela orou. E o Senhor ouviu e abriu a madre de Ana. Ela teve Samuel e teve mais 5 filhos. Isso aqui é um Deus grande, não é? E o que dizer da oração de Jó, meus irmãos? E virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A Bíblia está recheada dos heróis da fé que oravam. E o que dizer do nosso Mestre Jesus, que também orava incessantemente? O Senhor, sendo Deus, orava. E eu e você temos que orar muito mais, né? Eu preciso, não é? Eu digo: Senhor, me ajude a orar mais, me ajude a me dedicar mais à oração. A oração é a chave da vitória. A oração, ela muda o quadro. Às vezes o Senhor, ele determina um algo, mas você começa a orar: Jesus, me ajuda, eu sou pó, sou cinza. E o Senhor, ele reverte a causa, o caso, através da tua e da minha oração, amém? Vamos ler, não é? Uma passagem
bastante conhecida do povo de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Eu convido a você para abrir sua Bíblia, se você estiver com ela aí, né, nesta manhã, irmãos. Vamos nos apegar ao Senhor cada dia mais e mais. Lembre-se, você tem uma arma muito grande nas suas mãos, é a oração. Amém? Muito obrigada por vocês que estarem aí assistindo, né? Os nossos devocionais. Muito obrigada. Eu agradeço pelo like de vocês, pelas visualizações. E já peço a vocês que se inscrevam no canal da Irmã Andresa, tá certo? Para que essa obra ela alcance mais vidas. A gente precisa que o Senhor alcance mais vidas através da minha e da tua vida. Amém? Compartilhe também os vídeos. Ative o sininho para você estar recebendo as notificações, tá certo? É muito importante para a obra do Senhor crescer. Abriu sua Bíblia já? Já dei um tempo para você abrir? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro, não é? Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha aí, irmãos, a oração entrando no propósito, não é? Fazendo a parte dela. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. A oração tem poder, irmãos. Veja a oração fazendo coisas grandes na vida de Pedro. O capítulo 9 diz assim: Pedro é livre da prisão. Né? O início do texto, o título do texto. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro não estava acreditando. Aleluia, glória a Deus. Mas havia uma igreja orando. Olha o segredo, da minha e da tua vitória. E aí fala assim, a continuação do texto. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha o segredo. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo.
Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Glória a Deus. A oração, ela tem uma força muito grande. Você e eu temos uma arma nas nossas mãos. E essa arma se chama oração. A gente vê aqui que Pedro e Tiago, eles foram capturados pelo rei Herodes. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, os discípulos foram batizados. No capítulo 2, né, no dia de Pentecoste, eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus. E aí começou, né, a se propagar o evangelho de Cristo nas cidades. E o rei Herodes, ele não queria que isso acontecesse, pois ele já tinha mandado matar Jesus, né? A gente sabe muito bem, através da crucificação do Senhor, e todo o sinédrio, aquele povo tinha mandado prender, aliás, soltar Barrabás e prender Jesus e crucificar, né? Que os irmãos sabem de tudo isso. E começou o ministério do Senhor Jesus após a ressurreição dele. Ele passou 40 dias com os discípulos, os irmãos bem sabem, e depois começou o ministério dos discípulos, né? Através da palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele já tinha os propósitos através dos discípulos em propagar. E o rei não estava nada satisfeito com isso, porque a propagação do evangelho, ela estava crescendo. E aí ele faz o quê? Não, nós vamos mexer naqueles que estão, né, propagando o evangelho, ou seja, os discípulos. Então manda prender logo a Pedro e a Tiago. E ele matou a Tiago a fio da espada, o irmão de João. E o povo gostou, não é? O povo que não queria nenhuma da conversa com o evangelho de Cristo e nem aceitava Jesus como único e suficiente Salvador, mandou, né? Aliás, o Herodes prendeu e o povo achou bom depois que Tiago foi assassinado. Aí ele disse, pronto, achei graça no povo. Amanhã vou apresentar Pedro. Mas só que ele se esqueceu. Eu acredito que ele não sabia que tinha uma igreja que estava orando pela vida de Pedro. Olha, irmãos, eu digo a você, a oração, ela é muito valiosa nas nossas vidas. A oração, ela tem um poder muito grande. Não é pouco, não, é muito grande. Olha, com a oração, você tem um vínculo direto com o Senhor. É um vínculo. Quando o Senhor Jesus morreu, a palavra dele diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E eu e você tivemos acesso. Acesso. Não precisa muita coisa, não, para você orar. Muitas vezes até você na rua, não é? Caminhando, não é? Numa praça, dentro de um ônibus. Vai orando ali em espírito. E o Senhor, ele vai recebendo e vai te livrando de todo mal, né? O Senhor, ele julga a minha e a tua causa através da oração sincera. Só basta você ter crédito com o Senhor, que você tem tudo. E aí, a igreja estava orando, estava reunida ali orando. Pedro dormiu, Pedro preso, conseguiu dormir, não é? Porque o nosso Deus, ele faz isso, ele nos tranquiliza na hora da angústia, na hora da adversidade. Não é verdade? E Pedro estava dormindo. E o Senhor, ele estava atento às orações. E ele disse, olha, desce lá, anjo. Vai lá e abre o cárcere para meu servo sair. E quando o anjo desceu, Pedro dormindo, o anjo, acorda, calça a tua sandália que a gente vai sair daqui. E Pedro não acreditou, pensou que aquilo fosse uma visão, não é? E aí eles saíram, você vê que Pedro estava encarcerado e guardado, né, por sentinelas, não eram poucas, né, sentinelas, estavam ali guardando. E aí saiu invisível, não é? Porque o Senhor, ele tem poder. O diabo, quando ele esconde alguma coisa, quando ele tenta esconder, ele acha que escondeu, né? O Senhor, ele vê lá de cima. Olha, peraí, vou descer com providência. Mas quando o meu e o teu Deus esconde alguém, não há quem possa fazer encontrar. Ele faz. E aí Pedro saiu dali invisível, mas o anjo. Eles saíram, né? Passaram as sentinelas, mas só que tinha um porém, uma porta de ferro.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas para Jesus não tem obstáculo, gente. Meus irmãos, para Jesus não tem obstáculo. E você tem a arma na sua mão, é a oração, mais uma vez eu repito. E aí o anjo se posicionou e aquela porta de ferro abriu automaticamente. E Pedro passou pela porta de ferro. Eu quero dizer a você nesta manhã que Jesus ainda quebra corrente, ainda quebra ferrolho, tranca de bronze, ainda quebra a porta de ferro e você passa por ela, amém? E aí Pedro passou pela porta. E interessante que Pedro ainda pensava que era uma visão, mas não era uma visão, né? Pedro estava ali liberto, né? O poder do Senhor, o poder da oração fez com que Pedro saísse da cadeia, né? Olha, irmãos, a oração sincera, ela move o coração de Deus. E aí Pedro foi-se embora. Se tocou que estava livre, foi. Foi direto para ali, para onde estavam os irmãos reunidos. Quando ele chegou, que bateu na porta, no portão, Rode veio, né, olhar para ver quem era e viu que era Pedro. Disse, Pedro! Pedro estava encarcerado e ela não entendeu e voltou. Voltou atônita, né? Aí avisou os discípulos, olha, Pedro tá aí na porta. Aí, Pedro, estás ficando louco? Olha aqui os discípulos e quem estava ali orando, eles não tinham ideia do poder da oração ainda. Eles não tinham ideia, né, do poder da oração, porque, irmãos, eu vou dizer a você, viu? Fé, oração é a base do crente. É a base do crente. Se você ora agora e aguarda uma vitória da parte do Senhor, pode ter certeza que Ele move céus e terra e vai chegar a vitória nas suas mãos, amém? Glória a Deus. E aí, Rod voltou. Não, tu tá louca. Pedro tá preso, deve ser o anjo. E aí, quando Rod voltou novamente, disse, Pedro. Quando eles foram para a porta, que abriram o portão, atônico, Pedro. E aí tiveram a confirmação que o Senhor ouviu a oração. A oração é a chave da vitória. Não pare de orar, não desista de orar. Se você está orando, nós falamos ontem sobre o tempo, e está demorando, persista na oração. Persista, porque o Senhor, Ele vai fazer na tua e na minha vida. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É questão de tempo. Só não desista de orar. Você tem uma arma poderosa nas suas mãos. A oração é a chave da vitória. Nós fazemos parte do círculo de oração aqui na congregação que a gente faz parte. E eu já vi vários irmãos agradecendo bênçãos. Eu já agradeci bênçãos. Jesus já fez coisa grande na minha vida através da oração. E vai fazer na tua também. É questão de tempo. Continue orando, não desista. Muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes alguém chega para mim, para você e diz assim, tu ora tanto e eu não vejo nada. Tu só vive no círculo de oração e eu não vejo nada. Tu só vive nas orações da igreja e eu não vejo nada acontecer. Mas eu digo a você neste dia, continue batendo na porta. A palavra do Senhor diz, pedi, dá-se-vos-á, batei, se abrirá. Continue incomodando o mestre. O mestre, ele quer ouvir sua voz. O mestre quer ouvir a sua oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela move montanhas. E o Senhor, ele quer ouvir. A palavra de Deus diz que antes da gente abrir nossa boca, ele já sabe o que a gente vai pedir. Mas, no entanto, você tem que falar. Você tem que se ajoelhar e dizer, Senhor, eu não tenho, não posso, não sou, não faço, mas o Senhor tem, pode, é e faz. Meus irmãos, Jesus, ele faz coisas tremendas. Se é problema de saúde, ele é médico dos médicos para curar. Se é problema de salvação, ele é o Salvador para salvar, libertar e transformar. Se é caso na justiça, ele é juiz dos juízes, advogado dos advogados para julgar a minha e a tua causa. Através de uma oração, o Senhor move-se. Ele move a mão dele e na mão do Senhor a força e poder. Creia tão somente neste dia que o Senhor faz. Ele é grande, ele é poderoso e está com os ouvidos, aberto, esperando que você ore, esperando o seu pedido.
A palavra de Deus, ele diz que os ouvidos dele não estão agravados e nem os braços dele encurtados para fazer. É muita coisa linda. Só é você querer orar, buscar o Senhor com toda sinceridade, que você vai ver o impossível acontecer na sua vida, amém? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que neste dia você coloque a oração como a base da sua vida, amém? E a confiança em Jesus, porque Ele faz, tá certo? Que você aplique nesta manhã, no seu coração, esta palavra. A oração, ela é a chave da vitória, amém? E eu gostaria de orar nesta manhã, né, com você que está aí do outro lado. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei qual o seu problema, se é uma porta de emprego, se é saúde, se é salvação, uma causa que você não vê saída para ela. Coloque nas mãos do Senhor nesta manhã, que você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, amém? Fechamos nossos olhos nesta manhã e vamos apresentar. Eu sei que é muito corrido o dia a dia do cristão, o dia a dia do povo de Deus, é muito corrido, é trabalho, é dona de casa, mas você precisa parar para ter um momento com o Senhor. Você precisa parar para buscar o Senhor em oração. Você precisa parar para falar com o Senhor, para que Ele julgue a tua e a minha causa. Você precisa parar para ouvir a voz do Senhor. Você precisa parar para prestar atenção no que o Senhor quer de mim e de você, amém? Vamos orar nesta manhã, irmãos. Oramos comigo, não é? Para que o Senhor venha a fazer na minha e na sua vida. Oremos. Justo e eterno Deus, soberano Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, neste dia de quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, viemos aqui diante da Tua Majestade Santa nos apresentar, Senhor, na nossa pequenez, na nossa humildade, para que o Senhor venha através da nossa oração, Senhor, sincera, com o coração contrito, Jesus, sabendo que somos dependentes de Ti, para que o Senhor venha nos dar resposta, para que o Senhor venha nos responder, Senhor, aquela causa, Senhor, que temos entregado nas Tuas mãos através da oração. Nós acabamos de ler aqui na Tua palavra que a oração tem poder. Essa é mais uma das causas que Tu resolvesse, Senhor, do teu povo, da igreja primitiva, Senhor, da tua palavra. Achaste, Senhor, graça na oração dos teus servos que estavam orando naquele lugar e mandasse um anjo descer com resposta, Senhor, para saltar Pedro, Pai, que estava ali encarcerado, Jesus, guardado para mim como sou mulher natural, Senhor, para os teus servos que são homens e mulheres naturais. Nós não podemos, Senhor, fazer, mas o Senhor desceu, Jesus, com grande poder e força e usou o anjo, Senhor, para libertar Pedro. E atônitos, meu Deus, o teu povo viram o que a oração pode fazer, Senhor. Quando aquela criada, Rode, ela viu Pedro, ela não acreditou, Jesus, o quanto Tu és poderoso, Senhor. E voltou, e os discípulos que ali estavam abriram a porta atônitos, viram, Senhor, o que a oração pode fazer. E o que dizer do rei Ezequias, que nós, não é? Nesse instante falamos dele. O que dizer de Ana, Senhor, a tua serva que era estéril, mulher de Elcana? O que dizer, Jesus, de Daniel, que orou, Senhor, e tu respondeu a ele o sonho que Nabucodonosor tinha tido? E o decreto do rei, meu Deus, foi revogado, Senhor, de acabar com aquele povo, não é? E Daniel, ele interpretou o sonho do rei através da oração e passou 21 dias orando e tu mandasse o anjo descer com a resposta para Daniel. E o que dizer de Jó, Senhor, que tu viraste o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos, e tantos outros servos teus, meu Deus, que nós lemos a tua palavra e vimos que através da oração, Senhor, tu desceu com resposta. E o Senhor Jesus, o que dizer de ti, Jesus, que orava continuamente ao Pai,
Meu Deus, como eu te peço que tu nos ajude, Senhor, a orar mais. Eu preciso descer mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso andar de joelhos mais, Senhor, pois os dias são maus. A tua palavra, ela diz, Senhor, que os dias são maus. E quanto mais vai se passando, vai piorando mais. E a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Tu diz, Senhor, que pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, se abrirá. E nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, para que através da nossa oração o Senhor venha julgar causas, o Senhor venha descer com providências. Aquela família, Jesus, que está sendo bombardeada, Senhor, pelo adversário das nossas almas, entra naquele lar, Senhor, coloca aquilo que está fora do lugar no lugar, Jesus. Meu Deus, veja os casais que estão se separando, os casais que estão, Senhor, à beira do conflito. Tu és o Deus, Senhor, que através de uma oração, Jesus, tu muda o quadro. Senhor, repreende esse mal, meu Deus, nas famílias. Veja os filhos, meu Pai, que não obedece mais o pai e a mãe. Senhor, que através dessa oração, Senhor, essa corrente do inferno seja quebrada na vida dos filhos. Dê sabedoria e entendimento aos pais, Senhor, para poder, Jesus, conversar com seus filhos. Meu Pai, restaura os lares, restaura os casamentos. Quantos divórcios está sendo, Senhor, feito? Repreende esse laço do inimigo. Traz o marido que foi embora, Senhor. Traz a esposa que foi embora, que deixaram seus filhos sofrendo. Meu Deus, aquele lá angustiado, atribulado, através da oração, Senhor, que estamos fazendo nesta manhã. O Senhor move, meu Pai, as tuas mãos, Senhor, de poder, e julga essas causas. Visite os hospitais nessa manhã, as salas de cirurgias, UTIs. Tu és médico por excelência, és médico dos médicos. Que essa oração possa chegar diante do teu trono, Senhor, como cheiro suave na tua narina, e que o Senhor possa chegar, Jesus, naquele hospital e fazer coisa grande, meu Deus, nessa vida. Visite, meu Pai, neste dia, também aqueles que estão ali nos hospitais como acompanhante, acompanhando, Senhor, o seu ente querido. O médico já desenganou, disse, olha, aguarda a resposta, mas a última palavra, ela vem de ti, Senhor. Console o coração de quem está acompanhando o seu ente querido no hospital, que para ele já não tem mais esperança. Mas eu quero dizer que neste dia, Senhor, o Senhor se levanta como grande e diz assim, eu sou a esperança. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, veja aqueles que estão necessitados do pão nesta manhã, que estão desempregados, Senhor, que receberam a última parcela do seguro-desemprego, que está se preocupando com o mês que vem, Senhor. Eu quero dizer a vocês que em nome de Jesus, o Senhor, ele não é movido ao tempo, o Senhor, ele não é movido às questões humanas, ele pode abrir a porta de emprego para você e para o mês você começar a trabalhar e conseguir se reerguer, Senhor. Aliás, irmão, irmã, na sua vida financeira. Jesus, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Senhor, veja a nossa nação, Senhor, os governantes, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor. Veja os estados que estão se acabando com a chuva. Aquela cidade em São Paulo que houve aquele deslizamento, consola aquelas famílias enlutadas, meu Deus. Jesus, repreende, Senhor, todo o mal. Jesus, tu sabes de todas as coisas. Consola os corações enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Vá lá, Senhor, derrame o bálsamo. Veja a mãe, Senhor, que está chorando a perca do seu filho, o pai. Os irmãos que estão chorando a perca dos irmãos, não é? Os filhos que estão chorando a perca da mãe, do pai. Tenha misericórdia, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, nessas vidas, através da nossa oração, Senhor. O Senhor julga a causa. O Senhor se levanta, Jesus, do teu trono, meu Pai, e olha para aqui para baixo, Senhor, e diz, eu vou julgar a causa porque eu estou ouvindo, eu estou sentindo a oração da minha filha, do meu filho, a oração sincera.
Continue, Jesus, com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. Nós não temos, não podemos, não somos, mas o Senhor tem, pode, é e faz. Veja a tua serva que está gestante, que vai ter, Senhor, o seu filhinho, a criança, Senhor, agora nesse mês, que começou a gestação agora. Meu Deus, estende a tua mão santa, soberana, dá livramento, dá uma boa hora, meu Deus. Jesus, dá uma boa gestação, Senhor. Controle, Senhor, a pressão arterial, Senhor. Controle a glicose. Vai trabalhando, Senhor, na vida das tuas filhas. Veja teus filhos que estão saindo para trabalhar nesta manhã, dá livramento. Aqueles que já estão no trabalho, dá livramento. Aqueles que estão andando, Senhor, nas ruas, nos transportes públicos, dá livramento. Aqueles que trabalham, Senhor, como profissionais do volante, dá livramento. Aonde tiver um servo tua, uma serva tua, um servo teu, Senhor, trabalhando, dá livramento. Aonde tiver, Senhor, um irmão ou uma irmã temente a ti, que ainda não te serve, dá livramento, pois a tua palavra diz que tu não faz acepção de pessoas, Senhor. Dá livramento, Pai. Faz o teu mover, Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, Jesus. Nos cobre com teu sangue. Abençoa as crianças, Senhor. Os adolescentes, os jovens da tua casa. Aqueles que estão desviados através dessa oração, traz de volta. Aqueles que são novos convertidos, Senhor. Conserva, firma os pés dele na tua presença. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, batiza o teu povo, Senhor, com o Espírito Santo, dá dons espirituais, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor continua presenteando o teu povo, Senhor, nesta manhã. Veja, Jesus, os lares, meu Pai, mais uma vez eu te apresento. Cobre com o teu sangue, Senhor. Repreende, Pai, a fúria do adversário das nossas almas nas famílias, Senhor. Família é um projeto teu. E nós cremos que o Senhor continua com as tuas mãos estendidas sobre toda a família. Te agradecemos nesta manhã por mais um devocional, pela tua palavra lida, meu Deus, e por esses minutos que passamos na tua presença, Pai, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive, que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que neste dia nós possamos colocar nossa confiança em Jesus, pois Ele ainda faz na minha e na tua vida. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês, né, que ficaram aí comigo e que vão assistir esse vídeo, né? Que vocês assistam com carinho, amém? Que meditem na palavra de Deus, meditem no que a oração pode fazer e arregassem as mangas, amém? Pois o mundo, ele precisa muito de oração. Você e eu precisa muito de oração. E a oração, ela é a comunhão que nós temos com o Senhor, não é? Através da oração, o homem e a mulher de Deus, ele tem mais comunhão com Deus, não é? Ele tem mais intimidade com o Senhor. Então, que nesta manhã a gente possa, não é? Orar mais, nos consagrar mais, nos santificar mais. Eu preciso mais, você precisa mais, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada por estar se inscrevendo aqui no canal, por estar visualizando os vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu vou continuar orando pela vida de cada um de vocês, amém? Deus vos abençoe. Até a próxima. Fiquem na paz.